Olá pessoal, eu sou Daniel, sou mecânico de manutenção na Gelar há 10 anos e hoje vim conversar com vocês a respeito das principais diferenças do ar-condicionado split on-off convencional e do ar-condicionado split inverter. Então vem comigo e vamos ter uma conversa bem legal. Então pessoal, várias empresas ao longo desse ano de 2023 já falaram que vão estar parando de produzir o ar-condicionado convencional on-off, que é esse que a gente tem em casa, e dando espaço para a entrada no mercado com ainda mais força do ar-condicionado split inverter. Porém, às vezes o grande público, os nossos consumidores, nem sabem a diferença entre esses dois tipos de aparelho. Então, quando a gente vai ver a diferença, é só o preço, porque o ar-condicionado split inverter tem um custo muito maior do que o convencional on-off. Porém, se você está pensando em comprar um ar-condicionado agora, para o próximo verão, você precisa se atentar se ainda compensa investir no on-off ou se já compensa você partir para o que o mercado vai continuar trabalhando, porque vai querendo ou não gerar uma certa falta de peça, e esse tipo de produto vai acabar saindo do mercado. Então às vezes você vai precisar fazer um investimento de longo prazo, um ar-condicionado maior. Talvez compense você já partir para um ar-condicionado de tecnologia inverter. Explicando para vocês de forma grosseira o funcionamento tanto do convencional quanto do inverter, beleza? Então, a gente vai primeiro falar a respeito do convencional, o on-off, que o próprio nome já diz, on-off, ligado e desligado. Ele vai ficar sempre ligando e desligando o compressor conforme ele vai trabalhando e chegando na temperatura. Vamos supor que a gente tem um ambiente em 30 graus. Você ligou e programou o seu ar-condicionado convencional para 23 graus. Assim que o ar-condicionado conseguir atingir a temperatura de 23 graus, ele vai desligar o compressor, vai manter só a unidade evaporadora funcionando. E essa é a principal diferença. Por quê? Quando esse ar-condicionado religar, ele vai ter um pico de corrente. E esse pico de corrente, até ele ser normalizado, ele vai gerar um custo maior do que o ar-condicionado inverter, que vai fazer uma rampa de subida, não deixando ele fazer esse pico de corrente, que vai gerar um gasto muito maior. Então, o ar inverter geralmente funciona como? Quando você liga, ele sai de zero e vai acelerando o compressor até chegar no 100% dele. Ele vai trabalhar por um tempo em 100% e geralmente reduz para 80% da capacidade. E vai trabalhando até chegar na temperatura e depois ele vai reduzindo conforme necessidade. Isso varia muito de fabricante para fabricante. Já o on-off não, ele trabalha sempre em picos, ou ligado ou desligado, sempre no máximo da capacidade do seu aparelho. Então sempre que ele ligar, ele funciona em 100%. Já o inverter, ele chega a 100, baixa para 80 e vai, conforme o ambiente, vai diminuindo essa capacidade. Dificilmente ele vai chegar a desligar, mas em alguns casos chega a desligar, no caso do inverter, beleza? Então agora a gente vai falar de outro ponto principal de diferença entre os dois, que é a questão do barulho. Para algumas pessoas o barulho é algo que não faz diferença nenhuma, porém para outras pessoas é algo que incomoda muito. Principalmente à noite, quando a gente está dormindo e você está lá com o seu aparelho convencional e ele dá aquele barulhão na hora da arrancada do compressor. O inverter ele é muito mais silencioso, porque como ele trabalha com esse tipo de rampa, de subida e descida, a gente quase não nota o barulho tanto do compressor quanto do ventilador, beleza? Então é uma diferença às vezes principal para alguns compradores, para outros já não. Mas se você leva em consideração a questão do barulho e ter uma noite silenciosa, o inverter é uma ótima opção. Outra questão que existe de diferença é que muitos ar-condicionados inverter hoje estão vindo com uma garantia estendida da parte de compressor. A gente chega a pegar alguns ar-condicionados inverter com garantia de até 10 anos. Claro, mediante uma instalação dentro do padrão e em alguns casos até com a autorizada da marca do aparelho. Porém é uma grande vantagem, porque você vai ter um aparelho que, digamos, o compressor seria uma das peças mais caras, com garantia de 10 anos.
Então, isso significa que o aparelho tem uma alta durabilidade, ele passou por testes bem rígidos, porque hoje em dia é difícil a gente achar algum aparelho com mais de 1 ano de garantia, né? Pela própria fábrica, sem ser uma garantia externa, contratada, terceirizada. Então, é um ponto bem importante para você que está comprando o seu ar-condicionado se atentar na parte da garantia. E também a gente precisa falar ainda sobre consumo, mas a respeito da classe do aparelho de ar-condicionado. Se você está comprando ou se você já tem um ar-condicionado, você vai ver que na lateral, na frente, ele vai ter um selo do Inmetro. E esse selo vai passar por algumas mudanças. Então, os próximos condicionadores que a gente achar no mercado, às vezes vão vir com uma alteração. Um ar-condicionado que antes era classe A, vai estar numa classe menor, ou seja, ele vai se tornar mais gastador, mesmo sem mudar nenhum tipo de característica do aparelho. O aparelho é o mesmo, porém a forma com que eles eram medidos mudou, o que causou uma desvantagem para o ar-condicionado on-off e uma vantagem para o ar-condicionado inverter, que dificilmente você vai encontrar um que não seja classe A, ou seja, bem econômico. Então se atenta bastante nesse ponto, né? A questão de peças, de garantias e também da classificação energética do seu aparelho. Então, galera, o último ponto que eu queria conversar com vocês, das principais diferenças, que vai às vezes ser uma desvantagem no ar-condicionado inverter, é que a manutenção, a instalação e também a compra do aparelho tem um valor muito mais elevado do que o convencional on-off. Porém, talvez isso vai ser mais acessível quando as fábricas de fato pararem a produção do on-off, porque o inverter vai entrar com muita força no mercado, aumentando a concorrência e também provavelmente diminuindo o valor das peças, o valor da manutenção e também o valor da compra do ar-condicionado inverter. Porém, hoje em dia é preciso fazer uma conta, é preciso você se organizar e pensar bastante se vale a pena você investir num aparelho inverter ou então num convencional. Porém, a gente tem que ter em mente de que o convencional on-off está saindo do mercado, ou seja, logo vai faltar peça, vai faltar também algum tipo de manutenção, porque está mudando muita coisa, inclusive às vezes até o gás refrigerante utilizado. Então, a gente precisa levar em consideração que um aparelho, uma peça que está saindo fora do mercado, vai se tornando obsoleto. E as fábricas, as revendedoras, também as fábricas de peças vão focar principalmente na fabricação de peças inverter, para atender o que vai ter no mercado. Então é um ponto que também a gente precisa levar em consideração, que atualmente é um pouco elevado. Já foi mais, porém já está chegando perto aí, da categoria on-off, questão de valores. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aí pra gente, nos siga nas redes sociais e muito obrigado!